Se você estiver assistindo o nosso canal de Brasília pela primeira vez, talvez você não saiba, mas eu sou oriundo do campo e muitas vezes uso palavras e expressões lá do campo para retratar aspectos, assuntos e temas da cidade. É o campo que segue vivendo em mim e espero que nunca saia, que nunca morra esse amor que eu tenho pelo campo. Mas é lá do campo que eu busco duas imagens para retratar o momento atual que nós vivemos em nosso país. Aprendi desde cedo que no andar da carroça é que se ajeitam as melancias. Também foi lá que eu aprendi que na hora em que as onças vão beber água, os pintos saem de perto. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos observando nos últimos dias uma movimentação política já esperada. Um cenário político já desenhado. Observem como isso vai acontecendo de um modo muito acelerado nessa reta final. Moro já traiu o Podemos, mas na biografia do Moro, trair é algo muito natural, faz parte do seu modo de ver política. Já trocou de partido de novo, já está fazendo novas juras de amor, mas a única e real situação é que ele desistiu da presidência da República. Vai tentar, quando muito, uma candidatura a Senado, talvez, quando o mais provável é que ele saia a deputado federal pelo Paraná e a esposa dele por São Paulo. São Paulo, por sinal, que está se livrando e ajudando o país a se livrar de um dos pústulas, de uma das excrescências da política nacional. O Doriana, o calça apertada, o sujeito mais odiado e rejeitado por paulistas e por brasileiros. Não confunda ser rejeitado por paulistas e brasileiros como ser odiado por brasileiros de um modo geral, que esse título cabe ao ladrão. Mas não confundam as coisas. Mas por que Dória, enfim, está desistindo da candidatura presidencial? Simples. Os seus números são assustadoramente vergonhosos. Dória não consegue se reeleger para governador de São Paulo, portanto ele deve cumprir o mandato até o final, afinal para ajeitar a sua vida pessoal, e aí entenda-se do jeito que lhe convier. Ele tem compromissos, inclusive com o Rodrigo Maia e outras figuras. Ao não se afastar para disputar a presidência, Dória implode o que resta, seguramente, do PSDB de São Paulo e em nível nacional. Vai voar pena para tudo quanto é lado. Dória conseguiu transformar o PSDB, que era uma porcaria, numa droga. O Dória, com sua ação personalista, com sua falta de caráter, com sua falta de compromissos, com sua falta de lealdade, com a falta de apego aos compromissos firmados, aos acordos, em respeitar as estruturas partidárias, o Dória implodiu o PSDB em São Paulo, lembrando que o PSDB domina São Paulo desde 1995. Acabou. O PSDB em São Paulo agora é apenas um monte de penas jogadas ao vento. Mas a ação nefasta do Dória precisa ser entendida como o de uma pessoa em desespero. Dória prometeu muito e não entregou nada. Dória assumiu compromissos que não pôde cumprir. Dória prometeu aos seus patrões que ele seria o substituto, que Bolsonaro não completaria o seu mandato e que ele seria o nome para 22. Basta lembrar que um dos principais arquitetos da saída do Moro do Ministério da Justiça foi o Dória. Dória fez a cabeça do Moro, mas coitado do Moro, será que ele não sabia o quanto Dória é traidor? Depois Dória tentou fazer o mesmo com o Guedes, com Paulo Guedes, e não conseguiu. Resultado,
o Dória começou a ser motivo de chacota, calcinha apertada, abanando para ninguém em shopping, toda sorte de atos repulsivos. Fechou a população, fechou o comércio, perseguiu, aumentou impostos, gastou muito em publicidade, gastou bilhões em mídia para ter pífios 2%. Ele abandona a corrida presidencial e cria um impasse muito grande, caindo quase que no colo do Dudu Milk a candidatura à presidência, porque o Dudu Milk prefere cair para cima. Ele não tem nenhuma possibilidade de se reeleger governador no Rio Grande do Sul. A sua gestão no Rio Grande do Sul foi uma das coisas mais pavorosas. Dudu Milk também, beneficiado pelo coronavírus, beneficiado pela pandemia, encheu as burras de dinheiro que a União mandou e que ele nunca reconheceu. Fez com que ele pagasse as faturas dos meios de comunicação no Rio Grande do Sul, colocasse a folha de pagamento em dia e não investisse em saúde e nem em melhoria de serviços. Lá no Rio Grande do Sul, Dudu Milk é um peso morto. Não será candidato à reeleição porque não tem nenhuma possibilidade de se reeleger. E o que nós temos então, ele virá como candidato à presidência da República. Será com a desistência do Moro e com a desistência também do Dória, ele será o 18º nome a ser intentado como a terceira via. Não existe terceira via, só existe uma via para o Brasil. Até porque eu continuo defensor da tese de que o Verme não será candidato. Porque na medida em que os outros nomes forem desistindo do primeiro turno, o Verme, o Nine Fingers, tem medo de ir para o enfrentamento e ser derrotado de modo acachapante pelo Bolsonaro já no primeiro turno. Quem vai ficar como candidato dentro desse cenário? O Nine Fingers, o ladrão que se une com ladrão e que tem uma nova namorada encrencada pra caramba com a justiça e com débitos? Será? Será ele que ainda nessa semana fez um acordo de gangue com o Gedel, aquele dos milhões no apartamento? Observem que o cenário está se desenhando. E eu não descartaria que nós tivéssemos em outubro um WO, Bolsonaro contra ninguém. Resta saber até que ponto o maluco do Ciro continuará com a sua candidatura. Porque se nós olharmos a desistência do Moro, a desistência do Dória, a provável desistência do Lula, deixa um cenário realmente de WO. O que seria uma bênção, uma dádiva, nós nos livrarmos dessa esquerda sem maiores riscos de sermos garfiados, surrupiados pelos algoritmos ou outras artimanhas. As razões que levaram o Dória a desistir são as mesmas razões que levaram o Moro a desistir e que estão levando o PT ao desespero. As pesquisas verdadeiras, não aquelas que são divulgadas pelos meios de comunicação, não aquelas que são bancadas pelos bancos. Vocês imaginam essa dinheirama toda que os bancos deixaram de abocanhar e que está na sua mão? Por exemplo, quando você faz um Pix de R$2 para o Canal de Brasília, esses R$2 chegam até mim. Mas antes, quando não tinha o Pix, nós tínhamos que pagar uma taxa de transação. Portanto, há um cenário todo contra o Brasil, contra os brasileiros, mas também temos Deus ao nosso lado, o que faz com que a cada dia as tranqueiras saiam do caminho para que Bolsonaro em outubro seja reeleito no primeiro turno. Pode ser inclusive por WO. Se você concordar com o teor do nosso vídeo, compartilhe-o em suas redes sociais, para nós é muito importante, mas muito importante mesmo. Passamos de 125 mil inscritos, estamos indo rumo
aos 130 mil e queremos muito que você esteja ao nosso lado em todos os momentos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.